Legal, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso aqui de Design de Interface, né, de Fundamentos do Design de Interfaces. E nessa aula, então, a gente vai explorar alguns princípios básicos do design de interfaces, do design digital. Mas antes, deixa o seu like aí e segue o canal se você não segue e compartilha, tá? Nas aulas anteriores, eu tive uns feedbacks legais, interessantes, principalmente na aula de Pixel Density, na aula também de Soft Grid, Hard Grid e tal, o pessoal comentando, complementando o assunto. Então, complementa aí o assunto mesmo, porque eu não sei de tudo, eu estou passando a minha experiência aqui, mas fica à vontade para comentar e somar. Quanto mais gente trazendo informação útil aqui, melhor, tá? Então tá aí a área de comentários, tá aberta, pode falar o que quiser. E o que eu falo aqui não é regra, é mais eu passando o meu conhecimento teórico, empírico, prático pra você, beleza? Mas pode complementar à vontade. Então é isso, chega de falatório, bora pra aula. Legal, então a gente tem aqueles princípios que eu estava comentando, né? Algumas características que todo bom design deve ter, tá? E quando eu falo bom design, eu estou falando de design visual, tá? De visual design, seja no impresso, seja no digital, tal. Mas aqui eu separei, então, algumas características que a gente sempre vai ter e sempre tem que tomar conta no design de interfaces, tá? Então a gente tem cor e contraste, respiro, hierarquia, proporção, clareza e consistência. Então, para entender esses conceitos, eu vou abrir aqui o Figma e aqui eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer uma telinha de... Vamos testar aqui, para a gente entender esses conceitos, uma tela de login. Então, vou colocar um fundo azul aqui, qualquer. E aí, o que acontece? O primeiro conceito que a gente tem aqui é cor e contraste, tá? Então, eu já coloquei um fundo azul aqui. Suponhamos, então, eu vou criar uma situação hipotética de uma tela de login relativamente muito simples aqui, que tem dois campos, um para e-mail, outro para senha e coisas básicas, né? Acho que todo mundo que está assistindo essa aula já deve ter feito login alguma vez, preenchido algum formulário de login. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é um título, tá? Falando para a pessoa, olha, essa é a tela de login, tá? Então, vem aqui e escreve login, tá? Logo de cara, a gente consegue ver aqui que tem alguns probleminhas já. E o primeiro problema é esse que eu comentei, tá? Se eu estou aqui nesse fundo azul... e pelo fato de eu estar no fundo azul escrevendo com a letra preta, dependendo do tamanho dessa fonte, ela não fica tão legível, tá? Então a gente já cai no primeiro item aqui, né, das características de princípios fundamentais de visual design, que é contraste, tá? Pior ainda se alguns designers adoram fazer subtons, né? Eu acho que também é válido, muito válido e tal, mas tem a hora certa, tá? A situação correta para você colocar um subtom. E num título, por exemplo, de formulário, não é a melhor coisa. Se eu colocasse um subtom não, tá diferente do azul do fundo, mas mesmo assim, esse subtom não seja tão legível, por exemplo, essas cores que eu estou colocando ali, tá? Isso aqui dá para ver que tem contraste, tal, mas mesmo assim não é o ideal, tá? Nesse caso aqui, e sempre a gente também pensando em quem é o nosso usuário, quem vai acessar isso aqui, se for uma pessoa que tem um pouquinho de dificuldade de astigmatismo, eu não sei o nome dessa palavra, o que tem dificuldade para enxergar de perto, tá? Geralmente as palavras ficam um pouquinho borradas. Agora pensa, essa palavra aqui, com pouco contraste, já ela é contrastante, mas tem pouco, e com um blur, tá? Enxergando essa palavra meio borrada. É ruim, não é uma boa prática de visual design, de design de interfaces e até mesmo de usabilidade, tá? Então o ideal aqui, dei todo esse rodeio, né, para falar que contraste basicamente é um princípio muito básico, mas o ideal aqui, no fundo azul, é colocar uma cor branca e olha só como a gente já resolve grande parte do nosso problema que agora está contrastante, está visível, está legível, tá? Então, para mim, isso aqui resolve o nosso problema de contraste. Então, em resumo, use cores contrastantes entre si, tá? Eu não vou entrar aqui em teoria das cores, tal, naquelas círculos cromáticos, tal. Eu tenho esse conteúdo no meu curso completo que eu vou lançar em breve. Eu já estou gravando esse curso completão, tal, mas aqui a gente vai se ater aos fundamentos, tá? Então não vale a pena entrar muito na parte teórica e tal. E se você já fez algum curso de design, você já deve saber também essa parte de teoria das cores e tudo mais, belezinha? Mas então é isso, cor e contraste.
O próximo item é respiro, tá? E o que é respiro? Bom, continuando aqui o nosso exemplinho, então, da nossa tela de login, eu vou criar aqui agora uma caixa, tá? Eu não tô me preocupando muito aqui com tamanho, padrões, tá? Porque eu tô explicando os conceitos, tá? Então, eu vou desenhar uma caixa aqui, sei lá, 300 pixels de largura por 340, vai. Beleza. Vou colocar um border radius aqui de 8, tá? Por que 8? Porque, não sei, sempre me agradou 8, tá? 8 pixels. Beleza. Aqui agora a gente segue o mesmo princípio. Se a gente já aprendeu cor e contraste, esse tom de cinza aqui não está muito interessante. Então, lógico que isso vai depender da identidade visual da empresa e tudo mais, mas nesse exemplo aqui eu vou continuar com a cor branca, tá? Beleza. Então, temos aqui os nossos elementos contrastando, tá? E agora a gente tem a nossa caixa aqui onde vai ser o nosso campo de login. E o que é a nossa área de respiro? Bom, imagine então que a gente vai ter um texto aqui qualquer. Vamos colocar aqui, eu vou botar um Lorem Y mesmo aqui, tá? E aí, beleza. O que é a questão da área de respiro? Percebe que eu tenho uma margem aqui desse lado esquerdo, tal, e do lado direito, mas esse meu texto está muito colado ao topo, tá? Então, ele precisaria respirar, tá? Ele precisaria ficar proporcional, tá? A gente poderia entender isso, se a gente for pensar em front-end programming, né? Front-end e tal, como uma área de padding, né? Mas aí também a área de respiro não é exatamente só isso, tá? Porque a área de respiro está muito ligada à quantidade de elementos que compõem essa peça, né? Se a gente for pensar em Atomic Design, a quantidade de elementos que compõem essa molécula, digamos assim, né, de elementos, tal, ou até mesmo um template, tá? E também a gente cai no conceito da aula passada sobre soft grid. Então, tudo tá meio interligado, né? Então, a área de respiro, basicamente, é você deixar um espaço entre os elementos, tá? Então, geralmente a gente tem depois aqui alguns campos de formulário e tudo mais, né? E aí a gente teria, então, aqui um campo de texto, na verdade seria o campo de e-mail. E aí a gente teria mais junto com os campos, a gente tem também os nossos labels, né? Labels. E aí a gente vai para os próximos conceitos já, tá? Mas ainda nesse conceito da área de respiro, o que acontece, então? Imagina que esses elementos aqui estão dessa maneira, tá? A gente não tem uma área de respiro entre o nosso título ou o nosso parágrafo com algumas instruções aqui, possivelmente, para a pessoa fazer login, tá? A gente não tem um espaço coerente entre esses dois elementos. E mesmo se eu desse algum espaçamento aqui, tá? Por exemplo, assim, esse espaço, a gente cai na questão do ritmo vertical também, olha só. Esse espaço ele tem que ser coerente, tá? Com as bordas e com tudo mais. Então, deixe os seus elementos respirar. Mesma coisa aqui, ó, entre um elemento e outro, tá? Eu vou clicar aqui, então. E aí, assim eu fico com o meu formulário de uma maneira um pouco mais agradável, né? E se a gente reparar bem, percebe que tem mais uma coisa estranha, tá? A gente precisa também se preocupar com a área de respiro lateral, no caso, tá? Mesmo que o nosso título aqui, o nosso parágrafozinho centralizado tenha, a gente precisa centralizar também os outros elementos, tá? De uma maneira que fique proporcional. Lógico que eu tô fazendo no olhômetro, digamos assim, né? Mas olha só como fica bem mais agradável do que como estava antes, né? Se eu voltar aqui, ó, como estava antes, tá? Tava bem colado aqui na borda. Então isso aqui fica meio estranho, né? Não tá proporcional. E se a gente adiciona área de respiro, né? A gente então tem uma visão melhor, né? Uma visão relativamente até mais tranquila, vamos dizer assim, de onde começa e termina um elemento e outro, né? Então, a área de respiro é esse conceito e por isso que é importante, tá? Para realmente até o nosso usuário respirar enquanto ele está vendo o nosso design. O próximo conceito, tá? Que eu listei aqui é hierarquia, tá? Mas antes de entrar no hierarquia, eu vou entrar no proporção. Depois a gente volta para o hierarquia, beleza? Onde a gente aplica proporção? Olha só. O meu label aqui, tá? Ele tá até que tá num tamanho legal, mas se o meu label estivesse desse tamanho assim, não é assim que a gente muda no Figma. Se o meu label tivesse com um tamanho muito grande, tá? E-mail, a menos que isso fizesse parte do meu design, tá? Da minha identidade visual e tudo mais, não faz sentido, tá? Eu ter um label desse tamanho. Mesma coisa se eu tivesse, por exemplo, uns campos de preenchimento desse tamanho aqui, por exemplo, tá? Visualmente e também por convenção,
tá muito grande, tá fora de proporção. Então o conceito de proporção basicamente é isso. A gente tem que ter uma regra e a gente tem que saber escalonar esses elementos e tornar eles relativamente proporcionais mesmo, né? Dentro do contexto em que eles estão inseridos. Então, a gente consegue enxergar, né, visualmente que não tá proporcional, não tá legal, tá? Pior ainda, então, essa questão da proporção, se eu fizesse o seguinte, tá? Se eu fizesse um botão aqui agora com o tamanho de altura de 40 pixels, que é um tamanho até relativamente recomendável e tal, e aí eu fizesse um botão aqui desse tamanho, tá? Então, para que eu teria dois campos gigantescos, tá? Para que eu teria também um label de e-mail grande e senha pequeno, tal, e o botão menor ainda, tá? E repare que eu nem finalizei aqui esses elementos, tá? E aí, pensando nisso, então, nessa questão de um elemento de um tamanho, outro de outro tamanho, tal, os campos gigantescos e o botão menor, tal, a gente cai em outro conceito, tá? Que é o de consistência. Olha só, então a gente já parte para mais um conceito aqui. E realmente eles estão sempre muito interligados, tá? Então a gente precisa ter consistência no nosso layout. Então se eu tenho um label desse tamanho e outro, e ambos são labels, tá? Eles têm que estar consistentes. Então eles têm que ter o mesmo tamanho, tá? Então eu vou voltar aqui o tamanho deles agora. Vou colocar 12, tá? Eles estão alinhados centralizados. Vamos arrumar isso aqui. E aí, então, agora, esse campo aqui também, eu vou voltar ele para o tamanho com a altura 40. E aí eu consigo fazer o quê? Eu consigo deixar o meu layout todo coerente e consistente, tá? Se eu tenho os campos com a altura 40, e se eu tenho o que seria o meu botão aqui depois com a altura 40, e todos eles muito bem espaçados e com área de respiro entre si e tudo mais, eu tenho então o que é chamado de consistência. Consistência vai além de um único elemento como essa tela de login, tá? Consistência tem que estar em todo o nosso layout. Eu não vou conseguir dar um exemplo muito grande e completo sobre consistência, mas imagine que você tem então esse botão aqui, né, que nem está pronto ainda, mas a gente tem esse botão então no nosso layout, nossa interface, e aí numa tela então a gente tem outro tipo de botão, na outra tela a gente tem outro design de botão, e se a gente tiver muitos designs de botão, a gente perde a consistência. Isso é uma coisa de se trabalhar consistência. Outra coisa de se trabalhar consistência tem mais a ver com usabilidade, tá? Então se você demonstrou para o seu usuário que para ele executar determinada ação no seu sistema, ele tem que executar determinada ação para realizar determinado objetivo, na verdade, tá? De uma tela para outra você não pode mudar o funcionamento daquilo, você tem que manter aquela experiência prévia que ele teve. Se ele for fazer uma nova ação muito similar ou a mesma ação ou igual em outra tela, tá? Tem que ser a mesma experiência, tem que ser o mesmo tipo de botão, a mesma cor do botão, o mesmo tipo de tela, a mesma cor de background e tal. O quanto mais você conseguir manter essa consistência atrelada às mesmas ações e objetivos que o seu usuário cumpre dentro da sua interface, da sua aplicação inteira, melhor, tá? Então o conceito de consistência, ele tá atrelado também à experiência, beleza? Mas continuando aqui, então, a gente já passou por cor e contraste, respiro, a gente passou por proporção, consistência e agora falta clareza e hierarquia, tá? Então vamos trabalhar aqui o clareza agora, tá? Clareza tem muito a ver com essa questão de o que é o elemento que você está interagindo ou que o usuário está interagindo. Então, por exemplo, olha só, fica relativamente intuitivo, tá? Mas qual que é o grande problema aqui? O que não traz clareza aqui? É que isso aqui é um botão, tá? Isso aqui pra mim não parece um botão. Primeiro, porque ele tá com a mesma cor dos formulários aqui, dos campos do formulário, digamos assim, tá? Ele tem o mesmo design, digamos assim, né? A única coisa que muda é que ele tá com o label dentro, ele não tá com o label em cima, igual esses aqui, então já dá uma facilitada para o usuário, mas mesmo assim, não é claro, tá? Não é tão claro assim que isso aqui é um botão, porque ele tem praticamente o mesmo design dos outros elementos, tá? Então o que a gente faz? A gente faz ele ficar com cara de botão mesmo, a gente coloca uma cor nele, tá? Essa cor eu não gostei, vamos colocar outra cor, essa aqui eu acho mais legal, beleza. E aí a gente faz ele ficar com cor de botão, tá? Aí a gente faz o seguinte, a gente coloca então um border radius, eu prefiro usar 4, tá? E aí, claramente, pra mim, na minha opinião, já ficou com muito mais cara de botão. A gente pode melhorar aqui o tamanho da fonte e tal. Beleza, lembrando que isso aqui é só para explicar o conceito, tá? Lógico que teria que melhorar muito isso aqui, mas vamos lá, continuando. Ainda nessa questão de clareza, o que acontece? Esses dois retângulos aqui, né?
Como que a gente faz um formulário ruim, digamos assim, que não fica claro para o nosso usuário e que foge desse conceito de clareza, né? É o seguinte, então, vamos supor que a gente tem os campos aqui, só que o campo, ele é o seguinte, ele tem uma cor de fundo, tipo assim, tão subtom, eu não sei nem se você assistindo a aula aí, dependendo do tom de brilho do seu monitor, você vai conseguir enxergar, mas tem um subtom aqui, ó, FB, FB, FB. As pessoas fazem o campo de input tão subtom, tá? Que não fica claro onde que tem que clicar e se tem que clicar. Intuitivamente, um heavy user, né, um usuário que já está acostumado, ele vai clicar aqui e ele vai ver que vai aparecer aquele cursor piscando, ele começa a digitar. Mas uma pessoa um pouco mais leiga e tal, ela vai ficar um pouco perdida. Isso é uma prática ruim. O ideal é que a gente dê contraste. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode dar contraste no próprio campo, tá? E aí a gente vai deixar ele claro que ele é um campo de preenchimento. Então, a gente pode dar o contraste aqui nele e aumentar o tom de cinza aqui e tal. Olha só, já fica bem mais visível, a gente ainda mantém a ideia de subtom, mas já está bem mais contrastante e visível. Outra coisa que a gente pode fazer, que até eu vi o Google adotando recentemente, tal, não sei o quão recentemente, mas está adotando, é a gente adicionar um Drop Shadow no campo. Eu não sou muito fã disso, porque para mim às vezes ele fica parecendo como se fosse um botão, né? Mas a gente pode adicionar um Drop Shadow no campo tal, e trabalhar ele para que ele fique mais claro para o usuário, então, que ali tem um campo, né? Beleza, então esse aqui seria o exemplo do Drop Shadow. Um último exemplo, que é o que eu prefiro na maioria dos casos, e que eu acho que é o que deixa mais claro para o usuário que ele tem um campo, tá? É o seguinte, a gente adiciona uma borda, tá? E a gente adicionando uma borda fica absurdamente claro que aqui tem um campo e tal, e se você quiser ainda adicionar uma cor dentro para deixar mais ainda explícito, né, que tem um campo ali, melhor ainda, e aí o nosso formulário fica bem mais coerente, tá? O nosso formulário, então, fica mais claro, tá? Esse é o conceito da clareza, então. E pra gente finalizar essa aula, a última coisa que eu gostaria de falar, então, é sobre hierarquia, tá? Hierarquia também, eu não sei se eu vou conseguir exemplificar muito claramente aqui, mas é o seguinte, tá? Dá pra gente exemplificar aqui sim, tá? Mas tem inúmeros casos que a gente pode explorar a questão da hierarquia, tá? A gente pode explorar a hierarquia por questão tipográfica, por exemplo. Eu sei que isso aqui é um título, porque tá grandão ali, tá no topo e maior. Se eu fizesse, sei lá, colocasse tamanho 12 aqui, ainda dá pra perceber que é um título, mas hierarquicamente ele não tá tão destacado assim, tá? Então a gente pode organizar a hierarquia por tamanho, tá? A gente pode organizar a hierarquia por cor também, tá? É possível, tá? Tons mais contrastantes são mais importantes hierarquicamente do que tons menos contrastantes, e é esse exemplo que eu vou dar aqui agora, tá? Então, suponhamos que a gente queira que esse formulário, além de login, ele é um formulário de registro também, tá? Então, vamos colocar aqui login e registro. E aí, o que acontece? Lá na nossa empresa, tal, que a gente trabalha, não sei o que, a gente avaliou que é mais importante, a gente tem que fazer mais, tem que captar mais leads ou mais usuários, mesmo que seja usuários free ou usuários freemium, não importa, a gente precisa captar mais usuários. E aí, intencionalmente, isso aqui não é exatamente um dark pattern, tá? Ele fica ali numa área cinza, mas não é um dark pattern, e isso é assunto para outro vídeo, né? Mas o que geralmente o pessoal faz? Se eu quero mais cadastros, né? Se é mais importante para mim o usuário novo, né, se cadastrar, eu faço o seguinte, então, eu hierarquicamente, através da cor, tá? Eu falo que registrar é mais importante hierarquicamente pela cor do que o login, tá? E aí o login eu faço, então, sei lá, alguma coisa assim, que é o que geralmente o pessoal faz, e aqui é o meu registrar-se, então, que é mais importante. Então, por que ele é mais importante? Por que hierarquicamente ele está numa hierarquia maior? Porque a cor dele chama mais atenção, tá? A gente pode também trabalhar a questão da hierarquia por tamanho mesmo, tá? E tamanho, por exemplo, eu posso tirar isso aqui de um botão e deixar só um link, tá? E aí a gente indicaria de alguma forma que isso aqui é um link, a gente poderia colocar a cor verdinha. Não é muito interessante, não é uma prática muito bonita isso aqui, mas é algo também a ser feito. E inclusive isso acontece muito no recuperar senha, por exemplo. A gente não quer dar um grau de hierarquia ou importância tão grande para o recuperar senha quanto para o login ou para o registrar. Então, além de não estar dentro de um botão, então um botão hierarquicamente ele já é mais importante, mais visível nesse caso aqui, nesse contexto, do que só um texto de link, além dele
então não ser um botão, geralmente ele é menor, tá? Geralmente ele é menor por quê? Porque a ação principal aqui, hierarquicamente, é logar ou registrar-se, tá? E aí, então, a gente consegue ver uma hierarquia clara, mesmo que não esteja em ordem, tá? Que o que vem primeiro? Registrar. É o mais importante aqui, tal. Segundo, logar. Terceiro, recuperar senha. Então, isso é hierarquia em design de interface e a gente pode explorar hierarquia de inúmeras maneiras. Bom, então é isso. Acho que deu pra gente cobrir basicamente tudo em uma única aula. Essas características, esses princípios fundamentais do visual design e tal. E aí, então, na próxima aula, sim, a gente vai colocar tudo isso aqui em prática, tá? E possivelmente vão surgir mais coisas durante a prática, porque a gente vai fazer um projetinho de interface. E eu não vou dar spoiler agora, então fica ligado aí que na próxima aula a gente vai botar a mão na massa e aplicar tudo isso aqui. E vai ser o nosso exercício praticamente final aqui do nosso curso de fundamentos, mas ainda vai ter mais coisinhas que vão aparecendo durante o nosso exercício prático, que eu também vou explicar coisinhas teóricas, belezinha? Bom, então é isso. Se você gostou, deixa o seu like aí. Se você não assina o canal, assina, tá? E compartilha com seus amigos, compartilha nas comunidades, nos grupos de WhatsApp, no Slack, no Discord e tudo mais que você participa, tá? Porque eu tô fazendo esse conteúdo aqui de coração para que ele chegue a máximo de pessoas possível que esteja procurando por esse tipo de conteúdo, beleza? Então você compartilhando, você me ajuda. Legalzinho? Então é isso, valeu, te vejo na próxima aula.